muita gente por aí tem a noção de que ser mulher não é muito fácil. E é verdade, tem muitos aspectos que ser mulher não é muito fácil. E na questão da saúde também. O organismo feminino é bastante complexo, tem uma série de particularidades e hoje as mulheres estão pagando algumas contas, alguns preços altos pela vida moderna. Para saber sobre novidades, como anda aí o tratamento e o que pode ser feito para ajudar a saúde das mulheres, eu recebo hoje a doutora Adriana Lopes, ginecologista e obstetra. Adriana, prazer te receber, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Ana? O prazer é meu. É muito bom, adoro falar sobre a saúde da mulher. Que a gente pode colaborar para melhorar, para prevenir qualquer malefício, vale a pena, né? É muito bom. E é uma coisa curiosa, né, Adriana, que a gente vê as mulheres hoje, sejam elas meninas, né, ou adolescentes, ou mulheres adultas, ou mais idosas, algumas coisas, as queixas são as mesmas a vida toda, né? Os problemas são os mesmos, né? O que vai mudando é a intensidade desses problemas e como a gente enxerga isso. Como a gente consegue encarar essas dificuldades e os benefícios que nós temos hoje para melhorar isso. Né? Então, assim, a gente precisa explorar. A medicina, ela realmente está abrindo um leque muito grande. Então, a gente precisa explorar os benefícios para facilitar algumas situações de desconforto para a mulher. Né? É bem o que você falou, a mulher é um ser extremamente complexo. Né? Então, a gente trabalha, estuda, cuida de casa, é mãe, é esposa, é mulher, e tudo isso a gente consegue fazer dentro do nosso dia a dia, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa equilibrar isso. Eu costumo falar que nós precisamos de um tripé, né? Que é a saúde física, a saúde mental da alma, não é? Que eu acho que é o que faz, e a tua paz espiritual. Você crê em alguma coisa, numa força maior. Então, esse tripé te fortalece para que você cresça e que você desenvolva melhorias para o que está te incomodando. E é bem o que você falou. Cada fase da vida a gente vai ter alguma coisa que está atrapalhando um pouquinho. E se a gente for pensar ainda, embalando esse pacote todo de complexidade de papéis da mulher, você ainda tem uma oscilação hormonal absurda ao longo de todos os 12 meses do ano. Não é a tarefa fácil, né? É verdade, não é mesmo. O que a gente precisa, hoje as mulheres elas estão buscando um equilíbrio nesse sentido, porque veja bem, Ana, quanto a gente passou de dificuldade para questão profissional. Né? Existe uma dificuldade muito grande hoje. As mulheres têm essa alteração de humor, tem TPM, tem mulheres que sofrem do que a gente chama de distúrbio disfórico, quer dizer, é uma TPM exacerbada. E as mulheres ficam num grau assim que realmente querem poder esganar alguém. Né? Você tem que matar alguém para ser feliz. Então, esse é a sensação, é o sentimento. Então, a gente começa a sofrer retaliações a nível profissional, a nível pessoal, a nível estudantil. Por quê? Porque você começa a ser uma pessoa não tão bem-vinda na sociedade quando você está nesse momento, porque você sai da casinha. Exatamente. Não é? A gente sai da casinha. E como é que você consegue fazer as coisas fora da casinha? Aí você começa a atingir as pessoas que estão ao seu redor e pronto. Aí a sociedade começa a penalizar. A sociedade é cruel um pouquinho nesse sentido, né? Exatamente. As próprias mulheres esquecem, né, que, opa, eu tive TPM, ou se eu não tive TPM, existe isso porque, né, é comprovado, as mulheres sofrem com isso. Então, a gente sofre as penalizações dessa alteração de humor. E tudo isso tem caminhos para que você possa equilibrar. Quer dizer, você não precisa necessariamente sofrer tanto, né, Adriana? Você pode amenizar muito disso, né? Nem precisa, nem deve. Não tem porquê, né? Não, de jeito nenhum. A primeira coisa que a mulher tem que entender é: nós somos feitas para estarmos onde quisermos, da maneira que nós quisermos. Então, nós temos que ser felizes. E o que a gente tem? O que a gente precisa é buscar. É confiar que alguém vai escutar o que você tem, vai entender as suas queixas e vai propor para você um tratamento que vai te deixar equilibrada. Né? Às vezes hormônio, às vezes antidepressivo, às vezes ansiolítico, acupuntura, não é? Microfisioterapia. Hoje, assim, existem muitas questões que podem somar
para que você entre no equilíbrio hormonal. E a gente não está falando isso de mulheres só numa faixa etária mais avançada. A gente está falando isso de mulheres que começaram a menstruar, que tiveram a menarca há pouco tempo e que começam a ter essa oscilação de humor associada à fase da adolescência, que é todo aquele outro distúrbio hormonal. E aí a mulher realmente fica naquela situação extrema de difícil controle, né? Tudo chora, tudo grita, tudo fica irritada e as pessoas começam a ter dificuldade para lidar com isso. Então, o que me deixa bastante satisfeita hoje, né, que eu percebo que as mães, elas têm orientado e têm levado as filhas precocemente ao ginecologista para quebrar o tabu, a questão do medo, né? Para elas entenderem que não, você ali é um amigo, é um aliado, é alguém que vai poder somar nesse contexto, e não alguém que vai te prejudicar ou só vai fazer o exame ginecológico, as questões que são vistas de maneira chatas. Uma exposição, porque é uma coisa assim, você vê hoje que o nível de informação é muito maior, o início da vida sexual é muito mais precoce, e as mulheres ainda têm um estigma danado de ginecologista, né? Uma coisa que você não consegue conceber, né? Parece que não tem mais espaço para isso, e continua existindo. Continua. É impressionante, mas continua. Tanto que se a gente parar para ver, câncer de colo de útero ainda está numa estatística altíssima. Por quê? Porque as mulheres não gostam de fazer preventivo. As mulheres se sentem envergonhadas, se sentem invadidas, sentem constrangidas para fazer esse tipo de exame. Mas o que eu digo para a mulher é o seguinte, vai existir alguém que você vai se identificar. Nem todas as mulheres gostam de fazer exame clínico com mulheres. Tem mulheres que preferem homens, tem mulheres que preferem mulheres, tem pessoas que preferem gente mais jovem, gente mais madura. Então, é uma questão de você se identificar. Porque o que tem que entender é, o exame, que é uma parte chatinha, é só uma parte do que esse profissional vai poder fazer por você, né? Então, você tem que realmente expor. E assim, hoje eu percebo, eu tenho tido uma procura bem grande das adolescentes. E eu percebo que hoje elas questionam. Que elas, mas por quê? E para quê? Então, você começa a ver, realmente está existindo uma conscientização em relação a isso. Que maravilha. A essas dificuldades. Sim, muito bom. Você tem uma geração que já está vindo com outra cabeça, né? Com mais consciência, inclusive, do seu próprio corpo, administrando as suas necessidades, as suas vontades e tudo mais, né? Assim, estão mostrando assim, dona de si. Né? Isso é maravilhoso, você sabe, né? Exatamente. Isso é necessário, né? A gente precisa quebrar essa corrente de você ter tanta submissão de uma maneira negativa, os abusos, né? As exposições. E isso vai ser praticado nessa geração que está vindo assim, não, esse corpo é meu, isso me pertence e eu estou cuidando dele. Quem manda aqui sou eu. Sou eu, o território aqui é meu. Isso é fantástico, né? É uma nova... E o que é a queixa, por exemplo, mais recorrente na tua experiência de consultório? O que mais incomoda as mulheres hoje em termos de saúde ginecológica? Bom, aí a gente tem várias faixas etárias, né? Se a gente pensar realmente em mulheres aí em torno até 25 anos, tudo isso são as cólicas menstruais e o que a gente chama de leucorreia, que são os corrimentos, né? Então, isso são as queixas mais frequentes. A gente passando dessa fase, aí a gente tem a questão, infelizmente, né, a partir dos 30, isso bastante precoce agora, já uma diminuição de libido. Olha só. Isso é uma queixa, assim, muito frequente e já não é mais tão tardia quanto era antes. Essa queixa de diminuição de libido acontecia no período de menopausa. Hoje essa queixa está acontecendo maior. Por quê? Porque a gente sofre influência dos fatores ambientais. Nível de estresse. A nível de estresse. E a gente tem hoje um resgate cultural. Eu não sei se você tem percebido hoje que as mulheres começaram a seguir os conselhos novamente das nossas bisavós e avós, com determinados cuidados, determinadas orientações. Você consegue perceber isso? Nós estamos, assim, em todos os aspectos, você está tendo aí uma onda retrô, em alguns sentidos muito bem-vinda, em outros sentidos uma verdadeira catástrofe, né? Então, eu acho que nós estamos aí tem que cuidar. Ônus e bônus dessa história, né? Todos os excessos são ruins. Mas esse resgate, eu acho legal, assim, tá vindo um resgate cultural e eu percebo
uma questão que influencia bastante a questão religiosa. Aham. Então, quando a mulher chega para você e fala, olha, eu não tenho libido, eu tenho uma dificuldade sexual, para e conversa com essa pessoa. Porque vem muita coisa por trás, né? E aí, o que precisa? A mulher precisa falar. E o profissional tem que estar aberto para conversar. Mas é importante a mulher saber que nem todo profissional tem o perfil para conversar sobre sexualidade. Exatamente. E não adianta você forçar o teu ginecologista se ele não tem esse perfil. Ele até pode querer, mas ele não é afeto a isso, ele não busca, de repente, tá se informando mais a isso, uma maneira de como tratar, porque ele não é afeto a essa área. Ele prefere que outra pessoa faça isso. Sim, às vezes ele até fica constrangido, né? Tem pessoas que realmente, então não adianta. Então você tem que buscar um profissional que vai te escutar nisso, porque tem como melhorar. E aí a gente chegando aí perto dos 45, aí a famosa nossa amiga menopausa. Aí são as queixas da saúde da mulher em relação realmente a essa alteração hormonal, alteração de metabolismo, alteração de humor, que traz aí consequências bastante significativas no nosso corpo, né? E eu acho que existe toda uma carga emocional também, né, com essa questão da menopausa, porque se você for pegar aí tempos das nossas avós e bisavós, a menopausa não era só o fim da vida reprodutiva, como ela era praticamente o fim da vida. Pronto. Né? Porque era o fim da vida sexual, o fim da vida de saúde saudável e o fim da vida física, porque as mulheres morriam muito cedo. Sim. As mulheres e os homens, né? A expectativa de vida era muito era baixa. Muito menor, né? Então, assim, menopausa é um tema que eu gosto muito, porque eu costumo falar para as pacientes, olha, você tem que se identificar, né, com esse quadro, porque você não sai da menopausa. A menopausa é a parada da menstruação, mas é uma fase que está dentro do climatério e que você vai morrer com essa fase. Então, se a gente parar para pensar, poxa, a expectativa de vida hoje da mulher está o quê? 78, por aí? E a mulher entrar numa menopausa adequada aos 50, ela tem mais pelo menos um terço da vida na menopausa. E como é que a gente não vai ter qualidade de vida nesse período? Exatamente. Não é? Agora, o que nós precisamos? A gente precisa preparar o nosso organismo para a menopausa. E a gente, às vezes, esquece disso. Aquela questão da juventude, aquela mesma coisa, né? A pele ainda está legal, né? Eu tenho muita energia, vou deixando para cuidar depois. É a mesma coisa da questão da menopausa. Então, a gente precisa preparar para isso. Assim, mulheres que entram em menopausa precoce, né? Mulheres que entram em menopausa 40, 42 anos, é considerado até abaixo de 38, mas assim, é muito cedo. Exatamente. É um rompimento na tua qualidade de vida, é um rompimento na tua expectativa, na sua expectativa pessoal de vida, porque você fala assim, acabou. Exatamente, é um conflito muito terrível. Grande, porque mesmo que você já esteja no momento onde você não quer mais ser mãe, você lidar com o fato de que acabou a possibilidade de você ser mãe é muito conflitante para nós, porque nós entendemos que nós temos que reproduzir. É muito diferente você não querer e você não poder. É, nossa! Aí... Então, a barreira é muito grande. Né? E aí você começa, poxa vida, associado a isso, aí vem a questão emocional. Bom, eu perdi, eu não posso mais ser mãe, que outras perdas eu tenho? A perda do libido, a perda do meu companheiro que não vai entender as dificuldades que eu estou passando, porque, olha, eu acho a natureza perfeita, mas eu ainda me questiono o seguinte, a mulher nos 50, começando o declínio da atividade sexual. O homem aos 50, lá em cima. Como é que a gente se encontra? Exatamente, é um conflito aí muito grande, né? Então, como é que a gente tem que fazer o seguinte, né? Eu falo para os companheiros. Um baixa e o outro sobe. Não dá só para um baixar e só para o outro subir, porque a questão da mulher subir tanto é uma impossibilidade, não é não querer, né? Exatamente. Você tem impossibilidade de galgar outros degraus, porque você tem dificuldades para isso. Sim, porque não é só, porque ao contrário da dificuldade de libido do homem, que é, pelo menos assim, pelas entrevistas que eu faço, né, com os médicos especialistas na saúde do homem, 90% dos casos é psicológico, no caso do homem. No caso da mulher, não, é psicológico e físico, tem um componente físico muito forte, né? Então, isso é uma coisa importante. Normalmente a mulher, ela tem um componente multifatorial. Né? Não adianta a gente só buscar. Quando você entra em menopausa, eu sou bastante adepta ao tratamento da menopausa,
porque eu vejo que a qualidade de vida da mulher melhora muito. A gente está falando aí de prevenção de osteoporose, incontinência urinária, né? Além dos sintomas de calorão, pele, secura vaginal. Eu sou muito favorável e aí eu acho legal a gente usar reposição hormonal. Hoje a gente pode usar um pouco da testosterona também para dar essa energia para a gente. Não adianta a gente só fazer esse tratamento localizado. Porque a mulher que passa, por exemplo, pela menopausa, ela sofre um massacre emocional enorme. Ela vai ter que se resgatar. Ela vai ter que entender e se posicionar na sociedade. Opa, eu continuo sendo a mulher que eu era, da mesma importância que eu tinha, fazendo as coisas que eu fazia. Isso é um ponto na minha vida que a gente vai adaptar. Exatamente. Esse nosso papo está muito bom. A gente pode continuar mais um bloco? Opa, vamos embora. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí.